Olá e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha em dois temas assim fascinantes que estão transformando a biologia: epigenética e CRISPR. Olá. São dois assuntos quentes mesmo, com um potencial enorme. Pois é, a gente está se baseando num material bem completo, o Epigenética e a Tecnologia CRISPR.pdf, e a nossa missão aqui é entender melhor como os nossos genes funcionam e como a ciência talvez possa, bem, modificá-los. Exato. Investigar os mecanismos, um pouco da história, né? E as questões éticas também, que são bem grandes. Isso. Vamos começar com essa ideia de que o nosso código genético talvez não seja um destino assim tão fixo. E depois conhecer essa ferramenta quase de ficção científica, a tal tesoura molecular. Prontos para essa conversa? Vamos lá. Então, primeiro, epigenética. O nome já ajuda um pouco, né? Epi, do grego, quer dizer acima, sobre. Tipo uma camada de informação que fica sobre o genoma. Uhum. A ideia principal é que fatores externos podem ligar ou desligar genes sem mudar a sequência do DNA em si. Pensa no DNA como se fosse, sei lá, a partitura de uma música. Boa analogia. E a epigenética seria o maestro, decidindo que instrumento toca, quando, com que volume. Faz sentido? Totalmente. O foco é na expressão dos genes, né? Porque nem todo gene está ativo o tempo todo ou em toda a célula. A epigenética explica justamente como o ambiente... O ambiente. Tipo o quê? Há coisas como a nossa alimentação, poluição que a gente respira, estresse, exercício físico, até o próprio envelhecimento. Tudo isso influencia quais genes vão estar mais ativos ou mais silenciosos. Essas modificações todas formam o que a gente chama de epigenoma. Entendi. Então não é só o DNA que a gente herda, tem essa outra camada. Exato. E o ponto-chave, assim, o mais interessante talvez, é que esse epigenoma não é fixo como o DNA. Ele é dinâmico, ele varia de pessoa para pessoa, de tecido para tecido e muda ao longo da vida. E talvez o mais promissor, essas marcas epigenéticas são, em princípio, reversíveis. Isso abre uma janela terapêutica incrível, sabe? A possibilidade de corrigir padrões de expressão que levam a doenças. Reversível, isso parece... Uau! Mas é fácil reverter? É só mudar o estilo de vida ou a gente está falando de algo mais complexo, tipo terapia no futuro? Ótima pergunta. A resposta é: depende. Algumas mudanças epigenéticas, sim, podem ser influenciadas por dieta, exercício. Outras, principalmente aquelas que foram gravadas lá no começo do desenvolvimento, talvez precisem de intervenções com remédios, sabe? Coisas mais sofisticadas que ainda estão sendo pesquisadas. Entendi. Mas a simples possibilidade de reverter já muda tudo. Com certeza. E como é que essa regência dos genes acontece na prática, lá na molécula mesmo? Quais são os mecanismos? Tem vários, mas dois são os mais conhecidos, os mais estudados. O primeiro é a metilação do DNA. Metilação. Isso. Pensa assim, é como se a célula colocasse umas etiquetas químicas, uns grupos metil, direto em algumas letrinhas do DNA. Normalmente, essa etiqueta funciona como um sinal de pare. Ah, tipo um interruptor para desligar. Exatamente. Desliga ou diminui a atividade daquele gene naquela região. É um mecanismo super importante, muitas vezes definido lá no desenvolvimento do embrião. Ok, etiquetas no DNA. E o segundo mecanismo? O segundo envolve as modificações de histonas. Histonas são proteínas, né? Essenciais. O DNA se enrola nelas. Como linha num carretel, né? Para caber na célula? Várias. Essas modificações mudam o quão apertado o DNA fica enrolado ali. Ah, então se o DNA está mais soltinho, mais frouxo, a célula consegue ler o gene e ativar ele. Isso. E se tiver muito apertado, compacto, o gene fica escondido e inativo. Precisamente. A acetilação, por exemplo, geralmente deixa a estrutura mais frouxa, facilita a ativação. Outras modificações podem compactar mais, silenciando aquela região. É um controle muito fino, sabe? Super complexo para decidir que partes do manual de instruções genético vão ser lidas em cada célula, em cada momento. Nossa, é muito mais dinâmico do que eu imaginava. E aí a coisa fica mais interessante ainda. Essa interação toda entre DNA e ambiente.
que a epigenética controla, isso é tipo a resposta molecular para aquele debate antigo de natureza versus criação, genes versus ambiente. Sem dúvida. É a biologia explicando essa conversa, né? Não é um ou outro, mas sim uma interação constante. A nutrição da mãe durante a gravidez, por exemplo, pode deixar marcas epigenéticas no bebê, com efeitos para a saúde décadas depois. Sério? Sim, o estilo de vida, estresse crônico, exposição a toxinas, tudo isso pode conversar com os nossos genes através da epigenética. E qual a consequência disso, quando essa conversa dá errado? Aí que tá. A consequência mais impactante é que erros nesse sistema de controle epigenético estão ligados a muitas doenças humanas. É aí que a gente vê o quão fundamental é esse controle. Erros? Que tipo de problema pode aparecer? Olha, são vários. No câncer, por exemplo, é muito comum achar genes supressores de tumor. Aqueles que deveriam frear o crescimento das células? Exato. Esses genes que deveriam ser freios para o crescimento descontrolado, muitas vezes estão silenciados por excesso de metilação. É como se o corpo desligasse as próprias defesas. Nossa, que coisa. Outro exemplo são algumas síndromes genéticas raras, tipo Angelman ou Prader-Willi. Nesses casos, o problema nem é uma mutação no gene em si, mas qual cópia do gene está ativa, a que veio da mãe ou a que veio do pai. Isso é controlado epigeneticamente, um processo chamado imprinting. Se esse controle falha, causa síndrome. Que complexo. E tem mais. Tem evidências fortes ligando alterações epigenéticas a doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer. E, claro, o envelhecimento. Ah, o envelhecimento. Como assim? Estudos com gêmeos idênticos são muito reveladores. Eles têm o mesmo DNA, né? Mas conforme os anos passam e eles vivem vidas diferentes, com hábitos diferentes, os epigenomas deles começam a divergir. Ah... E isso ajuda a explicar por que um gêmeo pode envelhecer mais rápido ou desenvolver uma doença que o outro não tem, mesmo tendo o mesmo código genético base. É impressionante. Quer dizer que a mesma sequência de DNA pode levar a destinos bem diferentes, dependendo dessas marcas epigenéticas que são influenciadas pela nossa vida. Não é só o gene que a gente tem, mas qual está ligado ou desligado. Exatamente. E isso vale para o desenvolvimento infantil também. Experiências, principalmente as muito cedo na vida, podem moldar o epigenoma e ter efeitos que duram muito tempo. Até a forma como as células-tronco se especializam para formar nossos órgãos e tecidos é guiada por padrões epigenéticos. Isso é chave para a medicina regenerativa. Então, a grande mensagem da epigenética é que a genética não é um roteiro totalmente fixo e imutável. É um sistema mais plástico que responde, se adapta, é isso? É uma ótima forma de colocar. A epigenética nos mostra essa plasticidade em ação. Fascinante. Agora, vamos mudar um pouco o foco para outra revolução na biologia, o CRISPR. A sigla é um trava-língua, né? Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. É um nomezinho complicado. Mas a ideia por trás disso mudou o jogo da engenharia genética. É sempre descrita como uma tesoura molecular, capaz de editar o DNA com uma precisão incrível. É isso mesmo. É uma analogia muito boa. O sistema mais famoso é o CRISPR-Cas9. Ele usa uma molécula guia de RNA, o gRNA, que funciona como se fosse um endereço postal molecular. Um GPS para o DNA. Isso, tipo um GPS. Os cientistas programam esse gRNA para achar uma sequência específica de DNA no genoma, um ponto exato entre bilhões de letras. E quando ele acha o endereço... Aí entra a Cas9. A Cas9 é uma enzima, a tesoura mesmo, guiada pelo gRNA. A Cas9 vai lá e corta o DNA, exatamente naquele ponto. Corta. E depois? Depois do corte, a célula tenta consertar aquela quebra. Ela tem mecanismos naturais para isso. E é nesse processo de reparo que a gente consegue fazer a edição. A gente pode induzir a célula a simplesmente juntar as pontas de um jeito que desativa o gene, ou a gente pode fornecer um molde de DNA novo e a célula usa esse molde para inserir uma sequência nova no lugar do corte. Ah, então dá para deletar ou inserir? Tipo, corrigir um gene com defeito. Exatamente. Corrigir um gene defeituoso, por exemplo. E o que torna o CRISPR tão revolucionário? Tinha outras formas de editar genes antes, né? Tinha.
Mas o CRISPR se destacou pela simplicidade, pelo custo relativamente baixo e pela versatilidade. As ferramentas anteriores eram bem mais complexas, caras e difíceis de usar. O CRISPR tornou a edição genética precisa algo acessível para muito mais laboratórios no mundo todo. Entendi. E ele pode ser adaptado para funcionar em quase qualquer organismo. Além disso, a tecnologia não parou, né? Continua evoluindo. Já tem outras versões, tipo o CRISPR-Cas12, Cas13, que tem outras funções, permitem editar RNA, detectar vírus, abrir um leque ainda maior. O potencial parece gigantesco, principalmente para tratar doenças genéticas. Sem dúvida. A ideia de poder corrigir mutações que causam doenças como anemia falciforme, distrofia muscular, fibrose cística, direto nas células dos pacientes, é o que move muita pesquisa hoje. Já tem testes clínicos rolando para várias doenças. Mas sempre tem um mais, né? Imagino que não seja tão simples assim. Quais são os desafios, os riscos? Sim, claro. Existem desafios importantes. Um dos mais falados são os efeitos off-target. Off-target. Fora do alvo. Isso. Apesar da precisão do gRNA, sempre existe um risco, pequeno que seja, da tesoura Cas9 acabar cortando o DNA em outros lugares do genoma que são parecidos com o alvo, mas não são o alvo certo. Ah, entendi. E esses cortes errados podem causar problemas, mutações inesperadas. Exato. Podem ter consequências sérias para a saúde. É uma preocupação grande e tem muita pesquisa para tornar a ferramenta ainda mais precisa e para detectar esses possíveis erros. Faz sentido. Se você está tentando consertar uma coisa, não quer quebrar outra sem querer. Exatamente. O outro desafio enorme é a entrega, o delivery. Como é que a gente leva ao sistema CRISPR o gRNA e a enzima Cas9 para dentro das células certas no corpo do paciente? E de forma eficiente e segura. É verdade. Muitas estratégias usam vírus modificados, que não causam doença, como veículos para levar o CRISPR. Mas isso também tem limitações e alguns riscos potenciais. Achar jeitos melhores e mais seguros de entregar o CRISPR é uma área de pesquisa super ativa. Entendi. Então o CRISPR é super poderoso, promissor, mas ainda tem desafios técnicos para resolver. Mas de onde veio essa tecnologia? Não foi inventada do nada, num laboratório, certo? Não mesmo. A história é muito legal. É um exemplo perfeito de como pesquisa básica, sem uma aplicação óbvia no começo, pode levar a revoluções. As sequências CRISPR foram vistas pela primeira vez em bactérias, lá nos anos 80. Mas ninguém sabia para que serviam. Eram só sequências repetidas no DNA delas. Isso. Até que nos anos 2000, alguns pesquisadores, como o espanhol Francisco Mujica, começaram a notar uma coisa curiosa. O quê? Mujica e outros viram que entre essas repetições no DNA da bactéria, tinham uns pedacinhos de DNA de vírus. Vírus que infectam bactérias, os fagos. Pedaços de vírus. Sim. E aí veio a sacada. Eles propuseram que o CRISPR era, na verdade, um sistema de defesa das bactérias. Um tipo de sistema imunológico adaptativo. Uau! Como assim? As bactérias guardavam um pedaço do DNA do vírus invasor como se fosse um retrato falado genético. Se aquele vírus tentasse infectar de novo, a bactéria usava esse retrato falado, o RNA guia derivado do CRISPR, e uma enzima associada, como a Cas9, para reconhecer e picotar o DNA do vírus invasor. Uma defesa. Que incrível! Uma memória imunológica genética nas bactérias e como isso virou uma ferramenta para a gente editar qualquer DNA. O pulo do gato veio em 2012, num trabalho super importante, liderado pela Emmanuelle Charpentier e pela Jennifer Doudna, que foi publicado na Science. Sei, esse foi o trabalho que deu Nobel para elas, né? Exatamente. Elas mostraram que esse sistema CRISPR-Cas9 de uma bactéria podia ser simplificado e reprogramado em laboratório. Basicamente, elas viram que se você desse um RNA guia artificial para Cas9, você podia direcionar ela para cortar qualquer sequência de DNA que você quisesse, in vitro. Ah, então elas transformaram a defesa da bactéria numa ferramenta universal de edição. Isso foi a chave que abriu a porta para usar o CRISPR como a gente usa hoje. Claro,
Teve outros pesquisadores fundamentais também, como o Fei Jian, que logo depois mostrou que funcionava em células de mamíferos, células humanas, e o Virginis Çiksinis, que fez descobertas paralelas importantes. E imagino que, com uma tecnologia desse calibre, teve briga por patente, né? Nossa, e como? Batalhas de patentes intensas entre as instituições, refletindo o valor gigantesco dessa tecnologia. Com certeza. E com um poder tão grande de reescrever o código da vida, as questões éticas devem ser enormes. Gigantescas. E aqui a conversa fica bem complexa, principalmente quando a gente fala da edição germinativa. Germinativa, o que é isso? É quando se modifica o DNA de óvulos, espermatozoides ou embriões, logo no início. O ponto crucial é que essas alterações não afetariam só aquele indivíduo. Elas seriam hereditárias. Seriam passadas para os filhos, netos, para todas as gerações futuras. Exatamente. E isso muda completamente o cenário. Não é mais só tratar uma doença numa pessoa. É potencialmente alterar o genoma da espécie humana de forma permanente. Nossa, isso é pesado. Muito. E o caso que jogou essa discussão na cara do mundo todo foi o do pesquisador chinês He Jiankui em 2018, lembra? Lembro. Ele anunciou que tinha editado embriões humanos com CRISPR. Isso, para tentar criar resistência ao HIV. E que esses embriões tinham resultado em bebês nascidos. A comunidade científica reagiu com um choque, com uma condenação muito forte. Por quê? Porque ele pareceu ter ignorado completamente as diretrizes éticas de segurança que já existiam e eram amplamente aceitas. Foi visto como algo prematuro e irresponsável. E quais são as maiores preocupações com esse tipo de edição, a germinativa? São muitas, e elas se conectam. Primeiro, a segurança. A gente ainda não entende direito as consequências a longo prazo de mexer no genoma humano dessa forma. O risco de efeitos off-target, que só apareceriam mais tarde, ou outras mutações inesperadas. Ninguém sabe ao certo. Certo. Depois tem a questão da equidade, da justiça social. Se a tecnologia permitir não só tratar doenças, mas melhorar características, os tais bebês projetados... Ah, a ideia de poder escolher inteligência, aparência... Exato. Quem vai ter acesso a isso? Será que a gente corre o risco de criar uma divisão genética na sociedade, aumentar ainda mais a desigualdade entre ricos e pobres, países desenvolvidos e em desenvolvimento? É um medo real. Um abismo genético. Complicado. Muito. E tem a questão do consentimento. Como é que se obtém consentimento informado para fazer mudanças que vão afetar não só um indivíduo que nem nasceu ainda, mas toda a linhagem dele? E quem decide o que é doença para ser corrigida e o que é só variação humana normal? Onde fica a linha? Perguntas difíceis. E ainda tem os possíveis impactos ecológicos se a gente começar a liberar organismos modificados com CRISPR na natureza, como aqueles mosquitos editados para combater doenças. Quais as consequências não intencionais disso para o ecossistema? Pensando no quadro geral, como a comunidade científica, os órgãos internacionais estão lidando com essa questão ética tão delicada? Olha, existe um consenso bem amplo de que é preciso ter muita cautela. Organizações importantes, como a OMS, academias de ciências de vários países, estão pedindo uma moratória ou restrições bem severas na edição germinativa humana para fins reprodutivos. Uma pausa, então. Uma pausa para pensar, para pesquisar mais, para debater publicamente, até que as questões de segurança e ética sejam mais bem compreendidas e existam regulações internacionais claras e fortes. O foco atual da aplicação terapêutica do CRISPR está na edição somática. Somática, que é Modificar células do corpo, do sangue, do músculo, do olho que não são óvulos ou espermatozoides. As mudanças ficam só naquele paciente, não são herdadas. Aí o benefício potencial é grande e o risco ético de alterar a espécie é evitado. Entendido. É um equilíbrio delicado mesmo, entre o potencial de cura e a responsabilidade de usar essa tecnologia do jeito certo. Exatamente. Então, para a gente recapitular a nossa conversa de hoje, a gente explorou a epigenética, essa camada de controle incrível que mostra como a nossa vida, o nosso ambiente podem modular a atividade dos nossos genes, né? Isso, mostrando que não somos só reféns do nosso DNA. Evolucionária, que nos dá o poder de editar o próprio DNA,
com uma precisão que era impensável há pouco tempo. São dois campos que, juntos, sabe, mostram como a biologia é dinâmica, complexa. A epigenética ajuda a gente a entender melhor a interação gene-ambiente, abrindo portas para prevenção, para a medicina personalizada. Uhum. E o CRISPR traz a esperança de curar doenças genéticas que hoje não têm tratamento, mas, ao mesmo tempo, nos força a ter um debate ético muito profundo, muito contínuo, sobre os limites e o uso responsável. E fica a reflexão, né? Se por um lado a epigenética mostra que a vida, o ambiente já estão meio que reescrevendo a nossa expressão gênica o tempo todo, Pois é. e por outro agora a gente tem o CRISPR, uma ferramenta para reescrever o código intencionalmente. Onde é que a gente vai traçar a linha? Como sociedade, como a gente decide o limite entre usar essas ferramentas para promover a saúde, para curar doenças e o risco de alterar fundamentalmente o que significa ser humano? É a grande questão. E não tem resposta fácil. Uma pergunta para a gente continuar pensando, com certeza.